Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 7. Passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. Primeira, é bom ter relações sexuais? Sem dúvida, mas de maneira certa. É bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena num mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade. O marido procurando satisfazer a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois, voltem um para o outro. Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência. Apenas dou o melhor conselho se vocês quiserem proceder assim. Às vezes, penso que seria melhor que todos fossem solteiros como eu. Uma vida mais simples em muitos sentidos. Mas o celibato não é para todos. Assim como o casamento também não. Deus dá a alguns o dom de ser solteiro e a outros o dom de ser casado. Entretanto, digo aos solteiros e viúvos que não estar casado talvez seja o melhor para eles, como tem sido para mim. Mas se não conseguirem conter seus desejos e emoções, devem se casar. As dificuldades do casamento são de longe preferíveis à vida do solteiro sexualmente tentado. Se você está casado, continue casado. Ordem do Senhor, não minha. Se a esposa abandonar o marido, ela deve permanecer solteira ou então voltar atrás e se acertar com ele. E o marido não tem o direito de se livrar da esposa. Para os casamentos mistos, cristão casado com não cristão, não temos mandamento explícito da parte do Senhor. Mas vocês devem fazer o seguinte: se você é um homem casado com uma mulher que não é cristã, mas que mesmo assim deseja viver com você, continue com ela. Se você é uma mulher casada com um homem que não é cristão, mas que deseja viver com você, continue com ele. O marido descrente participa em certa medida da santidade da esposa, e a esposa descrente de igual maneira participa da santidade do marido. De outro modo, os filhos seriam deixados de fora, mas eles também estão incluídos nos propósitos espirituais de Deus. No entanto, se o cônjuge descrente vai embora, deixe que vá. Não seja desesperadamente dependente. Deus nos chamou para viver bem da maneira mais pacífica possível. Você, esposa, não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer seu marido de volta, não apenas para você, mas para Deus. Marido, você não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer sua esposa de volta não apenas para você, mas para Deus. Não alimente o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa. Você está agora no lugar que Deus preparou para você. Viva, obedeça, ame e creia nesta situação. É Deus, não sua situação conjugal, que define sua vida. Não pensem que estou sendo mais duro com vocês do que com outras igrejas. Dou o mesmo conselho a todas elas. Você era judeu quando Deus o chamou? Não desfaça sua condição. Você era não judeu no tempo do seu chamado? Não tente se tornar judeu. Ser judeu não é o mais importante. O que importa é obedecer ao chamado de Deus e seguir seus mandamentos. Continue como você estava quando Deus o chamou. Você era escravo? Escravidão não é obstáculo para crer. Não quero dizer que você esteja impedido de sair. Se você tiver uma chance de obter a liberdade, vá em frente. Estou apenas tentando dizer que com seu novo Senhor você vai experimentar uma liberdade maravilhosa, inimaginável. Mas se você era livre quando Cristo chamou, irá experimentar como é maravilhoso tornar-se escravo de Deus.
o que é igualmente inimaginável. Todos vocês, escravos e livres, um dia foram reféns de uma sociedade pecaminosa. Mas um valor imenso foi pago pelo resgate de vocês. Agora que estão livres dos velhos vícios, não voltem a ser ou fazer o que o mundo pede a vocês. Amigos, permaneçam na condição em que foram chamados por Deus. Ele está com vocês. Permaneçam firmes com Ele do lado. O Senhor não deu orientações explícitas para as virgens, mas como sou muito experiente na misericórdia do Senhor e sempre fiel, confiem no meu conselho. Por causa das pressões atuais que sofremos de todo lado, talvez fosse melhor permanecerem assim. Você está casado? Permaneça casado. Não está casado? Não se case. Mas se vier a se casar, não comete pecado. O que estou dizendo é que quando você se casa, assume um peso a mais, numa época já estressante demais. Eu queria poupá-los disso. Quero ressaltar, amigos, que o tempo é essencial. Não há tempo a perder. Portanto, não compliquem a vida desnecessariamente. Vivam de maneira simples. No casamento, na tristeza, na alegria, no que for. Mesmo em assuntos corriqueiros, como na rotina diária das compras. Sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. Quero que vivam o máximo que puderem, livres de complicações. Quem não é casado está livre para se dedicar unicamente ao Senhor. O casamento envolve a pessoa nos emaranhados da vida doméstica e na necessidade de agradar o cônjuge. Essas demandas exigem quase toda a atenção. O tempo e a energia que os casados gastam no cuidado mútuo podem ser utilizados para Deus por quem não é casado. Estou tentando facilitar as coisas, não torná-las mais difíceis. Tudo que desejo é que vocês sejam capazes de desenvolver um modo de vida no qual possam se dedicar ao Senhor sem distrações. Se um homem tem uma amiga a quem é leal, mas não tem intenção de se casar, decidido a servir a Deus como solteiro, e depois muda de ideia e decide casar-se com ela, ele deve ir em frente e se casar, não é pecado. O casamento não está um degrau abaixo do celibato, como alguns dizem. Mas se o homem está bem em sua decisão pela vida de solteiro dedicada a Deus, e for essa sua convicção, não algo que lhe foi imposto, ele deve permanecer assim. O casamento é espiritual e moralmente correto, e não é de modo algum inferior ao celibato, embora, como já disse, por causa dos tempos em que vivemos, tenham razões pastorais para encorajar o celibato. A esposa deve permanecer com o marido enquanto ele viver. Se ele morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. É claro que deve casar-se com um cristão e ter a bênção do Senhor. Mas por enquanto, vocês sabem que penso que ela fará melhor se não se casar outra vez. O Senhor, na minha opinião, está de pleno acordo com esse conselho. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 8. Continua em aberto a questão sobre a carne oferecida a algum ídolo. Será que é correto participar de refeições nas quais esse tipo de carne é servido? Temos a tendência de pensar que sabemos de tudo e que temos a resposta para essa pergunta. Mas o coração humilde pode nos ajudar muito mais do que a mente orgulhosa. Nunca saberemos o bastante até reconhecer que só Deus sabe tudo. Alguns dizem, acertadamente, que os ídolos não existem de verdade, que não há nada neles, que não há outro Deus a não ser nosso único Deus e que não importa quantos desses chamados deuses sejam invocados e cultuados, eles nada acrescentam à nossa vida, exceto alguma história fantasiosa. Eles dizem, mais uma vez acertadamente, que há apenas um Deus, o Pai, que tudo nos dá e quer que vivamos para Ele. Dizem também que só há um Senhor, Jesus o Messias, e que tudo é por causa dele, nós inclusive. Sim, é verdade. Então, pensando logicamente, nada aconteceu à carne quando ela foi oferecida ao ídolo.
É como qualquer outra carne. Eu sei disso, e vocês sabem também. Mas isso não é tudo. Se fosse, algumas pessoas iriam achar que sabem de tudo e começariam a menosprezar os outros. O conhecimento verdadeiro não é insensível. Precisamos ser sensíveis ao fato de que não estamos todos no mesmo nível de compreensão. Alguns de vocês passaram a vida inteira comendo carne de ídolo e estão certos de que há alguma coisa na carne que prejudica vocês. Essa mentalidade não vai mudar da noite para o dia. Felizmente, Deus não nos vê pela dieta. Não somos elogiados quando comemos de tudo, nem repreendidos quando não toleramos essa comida. Mas Deus se preocupa quando alguém usa sua liberdade de modo irresponsável, levando algum companheiro de fé a se desviar do caminho, devido à vida que levavam anteriormente. Por exemplo, digamos que vocês se vangloriem da sua liberdade indo a um banquete oferecido em honra aos ídolos, no qual o prato principal seja carne sacrificada a ídolos. Mas essa postura pode representar um perigo para quem ainda luta com a questão, alguém que os considere sábios e maduros. O perigo é que ele ficará terrivelmente confuso, sem saber mais o que é certo e errado. Cristo deu a vida por essa pessoa. Seria pedir demais que desistissem de ir ao banquete por causa dela? Porque, como vocês dizem, não faria nenhuma diferença. Mas fará diferença se vocês ferirem um irmão, com o risco de condená-lo à ruína eterna. Quando vocês ferem seu irmão, estão ferindo Cristo. Um banquete aqui e ali não vale o preço de uma dessas pessoas frágeis na fé. Assim, se sua participação no jantar com carne de ídolo significar o desvio de algum irmão, é melhor ficar em casa. 1 Coríntios, capítulo 9. Não me digam que não tenho autoridade para escrever deste modo. Não acham que devo sentir-me perfeitamente livre para fazê-lo? Não recebi esta tarefa? Não fui chamado para esta obra no encontro face a face com Jesus, nosso Senhor? Vocês não são provas do que tenho feito para o Senhor? Ainda que ninguém mais admita a legitimidade do meu chamado, vocês não podem negá-lo, pois meu trabalho com vocês é a prova viva da minha autoridade. Não tenho medo dos críticos. Nós que atuamos na obra missionária para Deus, temos direito a acomodações decentes e ao sustento para nós e nossa família. Parece que vocês não levantaram objeção sobre isso para os outros apóstolos, nem para os irmãos do Senhor, nem para Pedro. Então, por que só no meu caso? Será que só Barnabé e eu temos de ir desacompanhados e ainda pagar do próprio bolso? Será que um soldado trabalha por conta própria? Que lavrador é proibido de comer dos frutos do próprio trabalho? Que fazendeiro não bebe o leite de seu rebanho? Não estou exagerando apenas por estar irritado. Tudo isso está escrito na lei de Moisés. Não amordace o boi, impedindo-o de comer os grãos enquanto debulha. Vocês acham que Moisés estava preocupado com o gado? Não acham que a preocupação era conosco? Claro que sim. Lavradores trabalham ansiosos pelo tempo da colheita. Assim, se plantamos sementes espirituais entre vocês, é errado esperar que nos sirvam 1 ou 2 refeições? Outros até exigem isso de vocês. Será que nós, que nunca exigimos nada, não merecemos mais? Mas não vamos começar a reivindicar agora o que sempre tivemos o direito de fazer. Nossa decisão é desistir de qualquer coisa que nos desvie da mensagem de Cristo. Minha preocupação agora é que vocês não usem nossas decisões para tirar vantagem ou privar alguém dos seus direitos. Vocês sabem que quem trabalha no templo sempre teve a garantia de poder viver dos rendimentos da casa de Deus. Também os que oferecem sacrifícios no altar podem se alimentar do que é sacrificado. Seguindo o mesmo raciocínio, o Senhor determinou que quem proclama a mensagem deve ser sustentado por aqueles que creem nela. Mesmo assim, quero deixar claro que nunca peguei nada para mim e que não estou escrevendo agora para exigir alguma coisa.
Prefiro morrer a permitir que duvidem de mim ou questionem meus motivos. Se proclamo a mensagem, não é para ganhar alguma coisa. Sou impelido a fazer isso, e ai de mim se não o fizer. Se eu considerasse este trabalho apenas um meio de ganhar a vida, eu esperaria algum pagamento. Mas como não penso assim, pois creio que ele me foi confiado de modo muito especial, por que esperaria ser pago? Então, acham que eu estou ganhando algo com isso? Na verdade, estou. O prazer de proclamar a mensagem sem que vocês tenham de pagar por isso. Vocês não precisam nem bancar minhas despesas. Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente. Religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenho o meu comportamento baseado em Cristo, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. E não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder.